uma vez, irmão fulano, a gente não vê irmão fulano praguejando, a gente não vê irmão, meu Jesus, quando a gente chega na casa do irmão fulano, a gente sente paz, quando a gente fala com o irmão fulano, a gente sente paz, a gente vai levando um problema para o irmão fulano, irmão, Deus está na frente. Olha aqui, Paulo diz, ele deve ser respeitado pelos que estão fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Aí ele vai repetir aqui o que o diácono, né? Eu não vou repetir para os irmãos, mas em terceiro, a igreja. Quando eu cuido de mim, cuido do meu conhecimento de Deus, vamos usar o nome teologia, porque tem igreja aí que, meu Deus, coitado desse povo, né? Conhecimento de Deus, é a mesma coisa. A interpretação de conhecimento de Deus. Eu vou preparar meu conhecimento de Deus, saber manejar a palavra, né? Porque o obreiro ele precisa manejar bem a palavra, ele precisa conhecer a palavra. Cuidar da minha família, ter uma família abençoada. Primeiramente, que minha família seja uma bênção, meus filhos sejam uma bênção. A igreja, né? Os pais cuidam dos seus filhos, os filhos cuidam dos seus pais. Não é função do pastor cuidar da vida de ninguém, ele precisa cuidar da vida dele. A função do pastor é alimentar a ovelha. Alimentar a ovelha. Cuidar quando a gente vê, né? Porque tem coisas, irmão, que a gente não consegue ver. Vocês não conseguem ver a vida da gente, né? Então a gente não consegue saber. Tem gente que aqui é um vaso de... A gente pensa que é um vaso de honra, é um vaso de desonra. Mas Deus revela, né? Mas Deus sabe a hora de trabalhar. Cuidar da casa e depois vir para a igreja, né? Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos verdadeiramente converter, que a gente possa entender que não somos nós que fazemos, não somos nós que temos, não somos nós que elegemos, não somos nós que escolhemos. Não vai querer ser igual o profeta não, mas Senhor, todos morreram. Tem gente tão orgulhosa que faz assim, não, pastor, só ficou eu. Aí Deus falou, coitado, eu tenho 7.000 que não dobraram seu joelho. É uma honra nós estarmos servindo a Deus. Deus tem 7.000 preparados. Se você não aproveitar a oportunidade, Ele tem outro melhor que você. É desse jeito. Então nunca pense que é você. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Dependentes para se levantar, dependente para comer, dependente para falar, dependente para agir, dependente para se vestir, para trabalhar, cuidar com nossos colegas, nosso patrão. E aí é sempre. Eu falei que não precisa nem ser pastor, meu irmão, mas irmão fulano é uma bênção. Chega na hora certa, sai na hora certa. A gente não tem dor de cabeça com o irmão fulano. Mas alguns hoje em dia, né? Infelizmente, ser crente igual a Beltrano, Deus me livre. Ir para a igreja e ficar igual a fulano, Deus me guarde. É tanta gente escandalizando o Evangelho. Sabe por quê? Porque ainda não foi transformado pelo Evangelho. Então, irmãos, obreiros, nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. Se você não tem Cristo, você não vai poder passar Cristo. Você não vai ter a fé necessária em Cristo. Você não vai agir em Cristo. Você não vai ter a tranquilidade em Cristo, a solidez em Cristo, o bálsamo de Cristo. E se você não conhece a palavra, nós precisamos estudar a palavra. E no finalzinho, o Evangelho. É isso que nós devemos pregar. Não é contra o vigário, não é eu fiz isso, eu pulei naquilo, eu não, que eu diminua e que ele cresça. É só Jesus. Público deve ser só para Jesus. Sabe que a Bíblia é cheia, né? Agora tem um obreiro que não consegue, né? Fica contando história, né? Que Deus abençoe. Para terminar, não só para os obreiros, mas para todos, eu quero usar um salmo como referência. Eu tenho sempre na minha vida. Se eu for comer, se eu for me vestir, se eu for andar, se eu for pregar, se eu for cuidar dos meus filhos, se eu for cuidar da minha esposa, se eu for trabalhar, se eu for
está no meio de um conflito, se eu for fazer qualquer coisa, eu só vou fazer se for para a glória de Deus. O seu obreiro tem que pensar isso. Se não for, não faça. Abra, sai de perto. Não, meu irmão, não, calma. Nós fomos chamados para honrar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Perdoe meu irmão, viu? Mas até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Que Deus possa levantar aqui obreiros valorosos aí, né? Cheios da presença de Deus. E não se preocupe não, é Ele que levanta, viu? Ele que exalta. Eu sou nascido na igreja, né? Nossa família é toda, os pais, minhas avós, escola dominical. E quando a gente foi ali para Parnamirim, na minha mocidade eu era baterista da orquestra e cantava no Brilho Celeste. Mas assim, todo domingo à tarde, no lugar da gente jogar bola, a gente jogava no sábado. Então era legal que o pastor estava, né? Aí, domingo à tarde, estava no Gomes de Castro, isso. No domingo de tarde a gente ia para as praças pregar. Eu passei quase 10 anos sendo líder de evangelismo no tempo sério da igreja em Parnamirim. Evangelizava nas escolas, de domingo 3 escolas, de noite 3 escolas. Eu não estou me vangloriando não, estou dizendo que há um tempo a gente não precisa querer amadurecer antes do tempo, curar as fases. Não precisa apresentar, pastor, eu estou aqui. Não, é Deus que mostra. Deus, olha, está vendo aquele ali? Olha, é aquele ali. Está vendo fulano? Quando é Deus que exalta, irmão, a bênção está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Mas quando não é Deus, é o homem, você pode fazer o que você quiser, vai dar errado. Pai, Senhor, oreis por mim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Minha esposa não pode vir, viu? Porque a gente vai ter amanhã um aniversário do grande conjunto do departamento feminino, lá na nossa igreja, e ela está cuidando. Você sabe como é a vida de esposa de pastor, né? Tem umas que trabalham mais do que a gente. Está lá correndo, comprando lembrancinha, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.